Olá, professores e professoras da FIAP. Estou aqui para mostrar para vocês a evolução para essa fase 2 da nossa mecânica Hermes. Nessa etapa do projeto, nós focamos em arquitetura e na pipeline de CI/CD. A parte de arquitetura eu vou demonstrar para vocês, mas ela também já está documentada aqui no nosso README. Tem uma seção especial de documentações que pode ser visualizada para maiores detalhes. A parte de CI/CD também possui documentação própria e será mostrado mais tarde aqui nesse vídeo. E aqui temos também uma seção de início rápido para você poder rodar a aplicação utilizando o Docker direto na sua máquina, que é como eu vou apresentar os funcionamentos novos nesse momento. Além disso, nós temos também uma seção de documentação, em que quando você estiver rodando o Docker na sua máquina, você pode ver toda a documentação através do Scalar, ou no Postman nós temos prontos para vocês utilizarem uma série de requisições que vai facilitar o teste da nossa aplicação. Além disso, temos aqui o nome, facilitando para vocês poderem identificar quem são os alunos que vocês estão avaliando, e um link com vários desses documentos de apoio que eu comentei agora há pouco. Dito isso, vamos falar agora sobre como aplicamos o CleanArch aqui no nosso projeto. A primeira parte que a gente tem aqui para ver é a divisão do nosso projeto, da nossa solução em pequenos projetos. Nós optamos pela divisão que é muito famosa em Domain Driven Design, em que nós temos um projeto para domain, um projeto para aplicação, um projeto para infraestrutura e um projeto para API. E isso se comunica com a CleanArch, pois no domain nós temos algumas regras do sistema que são o core da aplicação, que não podem ser quebradas, como que no nosso CleanArch seria as nossas entidades. Então aqui nos nossos clientes a gente tem as entidades de cliente. Então temos o cliente e o veículo, que são entidades com diversas regras aqui para funcionamento e as propriedades que ele expõe e as validações que ele faz. Nós temos também os Value Objects, como por exemplo o CPF CNPJ tem regras próprias para validação, senão ele não é aceito pela nossa entidade. Consequentemente, a gente nunca vai ter um CNPJ inválido no nosso sistema. Nós temos também interfaces, que são abstrações do que a nossa aplicação precisa usar. Então, são abstrações que está dentro do core do nosso projeto e que vai ser exibido mais para frente. E eventos, que isso daqui é uma implementação do padrão Mediator, em que eventos são disparados de acordo com algumas ações dentro do sistema. E aqui nós temos os eventos base, que devem ser feitos, os contratos de eventos básicos, que eles vão ser pegos depois por handler. Isso daqui facilita para a gente, por exemplo, a parte de logs. Digamos que você faz logs com Elasticsearch, mas o Elasticsearch está fora do ar, você joga isso daqui em uma outra pipeline através do Mediator e não mais através desses logs. Se você precisar enviar um e-mail, você vai jogar na pipeline do Mediator e não mais parar a sua aplicação até terminar o envio de um e-mail para então dar a resposta para o usuário. Então esse padrão de eventos aqui com o Mediator também fica no core da nossa aplicação ali dentro do nosso domain. Além do domain, a gente tem também a parte de application, que é onde a gente implementa os nossos casos de uso. Nós escolhemos nas nossas aplicações implementar através do CQRS, em que a gente tem commands e queries com o seu contrato de entrada de uma requisição e o handler do que é feito com aquela requisição. Então, esses são as nossas aplicações de use cases do projeto. Elas seguem esse padrão aqui, bastante dividido, bastante fácil de entender e de dar manutenção mais tarde e também de testar. A gente tem também os validators, que aqui ele está validando por atributo. Então, são validadores aqui dos nossos commands, que também faz parte aqui da aplicação. E os DTOs, que são os contratos de devolução de resposta que a gente tem aqui, que também está nessa camada de aplicação. Além do CQRS ali de banco de dados, a gente tem também a implementação de um serviço externo, que é um serviço de e-mail, é um serviço de gateway, e aqui ele tem a sua base, que é como você faz a elaboração, a preenchimento deste serviço, mas que ele é implementado de verdade lá dentro da nossa infraestrutura, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aqui a gente tem também a parte de common, que a gente tem algumas abstrações, alguns behaviors que são programados aqui também na nossa camada de aplicação. Settings, que são configurações do sistema, etc. E aqui, então, chegando na parte de infraestrutura, a gente tem uma camada de autenticação. Então, aqui a gente tem as configurações de autenticação para o nosso projeto, que a autenticação é feita com o Identity Framework. Aqui a gente tem também uma parte de injeção de dependência, que a gente aplica o princípio de inversão de controle. Dessa forma, a nossa camada de API não precisa saber quais são
as particularidades de transformação e de referência ali de interface para classe concreta do que está dentro da nossa aplicação. Para isso, a gente também usa o AutoFac, que facilita bastante. Por exemplo, você não precisa preencher cada uma da query, cada um de Commander, porque ele segue um padrão Command Query, e ele pode ser injetado através do AutoFac, que está aqui também dentro de infraestrutura, as configurações do funcionamento do sistema. Email Service também pode ser configurado aqui, persistência também configurado aqui, e a implementação disso, ele entra em Integrations, o serviço de borda, então o serviço de Gateway, que é o nosso MailPitch, que funciona como um container dentro do nosso ambiente. Ele está aqui como é feito o funcionamento aqui de comunicação com a API do MailPitch, que vai fazer o envio de e-mails para a gente. E aqui também tem a implementação da nossa persistência de banco de dados. Então aqui tem tudo como funciona o nosso DB Context, nossa Unit of Work, que serve para manter uma segurança sobre os commits simultâneos que é feito dentro do sistema, além de também poder ajudar a gente a não remover um estoque em um pedido que deu algum problema de relacionamento. Então, ou ele faz tudo ou ele não faz nada. Então, por isso, unidade de trabalho. E, finalmente, a gente chega na nossa camada de API, que também tem o mínimo e apenas o esperado de configuração de API. Então, aqui a gente tem a injeção de dependência, que vai separar entre configurações de serviço, e todos os serviços que estão aqui se relacionam apenas ao funcionamento da API, como, por exemplo, configurar um Open API, configurar um Barrier Scheme, por exemplo, configurar cores. Aqui a gente tem a parte de aplicação, então ele vai configurar o mapeamento do Health Check, o cores, autenticação, autorização, e aqui o Program, que é o nosso coração ali, que o C# realmente põe para rodar, o .NET põe para rodar no nosso sistema. Dentro do core a gente tem configurações de login de Open API, então eles também são o core do nosso sistema, e os controllers, que daí sim, eles fazem parte do controller ali do nosso Clean Architecture. Então, ele tem uma camada antes que ela é transparente para a gente, que faz qualquer tipo de validação. Então, por exemplo, uma badge request ou uma autorização que não é permitida entrar no nosso sistema, ele é transparente em uma camada anterior ao nosso controller. O nosso controller aqui, então, ele efetua realmente o papel de um controller, igual é feito no Clean Architecture, em que ele injeta os serviços que precisa para o funcionamento dos use cases, executa os use cases e depois ele transforma através desse match. Ele é como se fosse ele é um presenter em que ele normaliza os resultados para que a nossa API responda sempre de forma uniforme e de forma esperada para quem está acionando ela. Então, dessa forma é que a gente implementa a nossa Clean Architecture dentro do nosso sistema. Agora, o funcionamento do sistema eu vou passar rapidamente, pois ele já foi validado na fase 1. A primeira coisa que eu preciso é de um token. Então, aqui, preenchendo minha base URL para o endereço que foi exposto ali do meu Docker, eu tenho acesso a um token. Esse token eu vou utilizar para, por exemplo, listar as minhas OSs. Então, aqui em Authorization, eu vou preencher a variável de token. E vou ter uma lista de OSs. Então, isso daqui foi o que eu programei pouco antes aqui da apresentação para poder responder. E dessa forma a gente tem o funcionamento aqui inteiro do sistema. Essa collection aqui, ela está disponível para vocês utilizarem naquele link ali que tem no nosso README, e ela facilita bastante porque ela vai utilizar variáveis de ambiente para fazer a replicação e a navegação aqui entre os passos da OS. E agora, vamos para a apresentação do nosso CI/CD. Fala aí, professores e professoras da FIAP. Vou mostrar um pouco a respeito da infraestrutura aqui relacionada à nossa fase 2. Estou aqui com um arquivo, uma página do GitHub Actions aberta, né? Eu optei por já provisionar a infraestrutura antes de fazer o vídeo, porque ela demora um pouco. Nesse caso, demorou cerca de 3 minutos. E eu vou falar um pouco de como que isso está sendo feito. A gente está usando o GitHub Actions e o Terraform para poder provisionar a infraestrutura na AWS. Então, os primeiros passos são os passos padrão aí de toda a action, fazer o checkout do código e tudo mais. Aqui tem a parte do configuração de S3, DynamoDB e ECR, né? Essa parte ela é pré-Terraform, porque o S3 e o DynamoDB eles estão relacionados ao back-end do Terraform. O Terraform não consegue criar o seu próprio back-end, e basicamente a função do S3 e do Dynamo são salvar o arquivo de estado aqui no S3, nesse bucket, e do Dynamo é evitar a concorrência entre o arquivo de estado. Então, se duas entidades, por exemplo, eu e o GitHub Actions, tentarmos editar o arquivo de estado ao mesmo tempo, quem chegou depois vai receber um erro. Então, apenas o que começou primeiro, se estiver livre, vai conseguir rodar,
e eu vou ter que esperar terminar de rodar para eu conseguir mexer. Assim a gente garante que o arquivo de estado, que é o mais importante do Terraform, ele esteja sempre íntegro e ele não vai sofrer com concorrência de múltipla escrita. E também, por fim, estou criando um repositório para salvar as imagens Docker aqui na AWS. Então tem aqui o nosso PostGap, Mecânica Hermes ECR. Vou mostrar um pouco aqui das coisas que foram criadas. Então aqui ECR, tem aqui o nosso repositório que foi criado. O S3 também foi criado aqui para o back-end. A tabela do Dynamo, né, do Terraform Logs, também foi aqui criada. E aí vou mostrar um pouco a respeito da infraestrutura. Inicialmente a gente está nascendo com 2 instâncias do EC2. Essas instâncias elas estão vazias, elas estão executando, mas o Kubernetes não está rodando nelas ainda. Então se eu vier aqui e dar um get pods no meu namespace, ele vai dar um erro porque ele vai falar que não encontrou nada nesse namespace, né? O que é esperado porque a infraestrutura nasceu, só que ainda não foi feito nenhum deploy nela. E o que eu vou fazer agora é forçar um trigger, fazendo um commit aqui na main. Para não mexer no código, eu vou fazer um commit básico. Então eu vou criar um arquivo que chama triggervideo.txt. Vou dar um git commit trigger na main para vídeo. E vou fazer o nosso push. Já vou vir aqui olhar o commit que acabou de ser feito. Então trigger na main para vídeo. Ele está rodando diversas pipelines agora, desde o build e teste local até o scan do código, né, em relação às diretrizes do OWASP, build publish do Docker Image para um repositório local, que no caso está aqui no Docker Hub, mas o mais importante que a gente vai ver é o deploy no cluster Kubernetes, que é esse aqui. Então o que faz esse deploy, que já está rodando? Basicamente vai fazer as ações padrão, então checkout do código, vai instalar o kubectl, que é Actions Checkout, setup do kubectl, configurar acesso ao EKS. Então aqui ele vai fazer o login na AWS com a minha conta, através do configure AWS Credentials. Ele vai puxar as credenciais do arquivo dos segredos, né, do GitHub Secrets. E por fim, ele vai atualizar o contexto do Kubernetes, vai logar no ECR, vai buildar aqui a aplicação com as tags de latest e o image tag, que é o SHA-256 do commit que eu acabei de fazer. Então ele vai rodar aí todo o passo de build do Docker, vai aqui fazer o build da aplicação, tudo mais, do aplicação.net, e por fim ele vai se conectar, né, ao ECR da Amazon e vai fazer o push da imagem. Então a gente vê que aqui algumas camadas já existem, tem diferença, ele deu o push, ele vai subir 2 tags pra gente. Então aqui no console a gente já consegue ver que agora eu tenho 2 imagens, né? Uma que já existia antes, que era essa aqui, e essa aqui acabou de ser dado o push, e agora ela é o latest, e ela tem esse nome ED1B, que é o SHA-256 do commit que eu fiz. Então aqui ó, ED1B, DE, então é o que acabou de rodar, né? E aí por fim, quando ele faz o push da imagem para o ECR, está na hora de aplicar os manifestos YAML do Kubernetes, porque o nosso Kubernetes está configurado para puxar a imagem do ECR. Então a primeira coisa que ele faz é criar o namespace, que não existia antes, aí ele vai injetar o segredo, que é a senha do banco, que ele também vai puxar do GitHub Secrets, vai injetar vai criar uma credencial, né, um segredo dentro, usando o kubectl, e vai aplicar os nossos YAML, né, da aplicação, do serviço de e-mail, da própria API, o pod autoscaler e tudo mais. Então se eu vier aqui e rodar de novo esse comando, que inicialmente tinha dado erro, porque não encontrou nenhum recurso, agora a gente pode ver que existem 2 pods que estão associados ao namespace, e a gente pode vir aqui e pegar o nosso nome do serviço para ver a URL pública com a qual a gente vai conseguir acessar ele, né, aqui no browser mesmo. Então tem aqui esse external IP, vou vir aqui, vou rodar direto o health, porque é o endpoint que a gente tem configurado, né, é o endpoint sem nada não está configurado, e o Scala aqui, que é a documentação de toda a API, né. Então a gente tem aqui todas as APIs relacionadas ao projeto da mecânica. Não vou testar todas elas, porque isso vai ficar para outro vídeo, aqui eu vou falar só de infraestrutura, mas consigo mostrar que, testar uma ou duas para mostrar que está funcionando tudo certinho. Então se eu fizer aqui o login com a conta do administrador que foi esse dado, a gente retorna aqui a JWT, então está tudo certinho. Se eu usar isso para ver quem que é o usuário que está logado, a gente consegue ver também, normalmente. Então send, ele retorna aqui que o current user é o admin, que tinha o e-mail, tem esse CPF, esse ID e tudo mais. A gente vê que todo o deploy ele funcionou, sem problemas. E aí agora eu vou falar um pouco dos arquivos, né? Tanto o arquivo do Terraform, quanto o arquivo de Kubernetes. Então o nosso principal aqui é o main.tf,
que ele vai criar uma VPC, que é a nossa configuração de rede. Então eu vou atribuir faixas de IP para o RDS, para o EKS, que é o serviço do Kubernetes, tem o Security Group para conseguir liberar, né, o acesso à porta do RDS. Aqui a gente está usando o RDS baseado em Postgres, então porta padrão de entrada, 5432, tudo certinho. Aqui é o RDS de fato, então engine é Postgres, instância do banco é T4G Micro, 20 GB alocado, o nome do banco é esse, Mecânica Hermes TFDB, com usuário Postgres, porta 5432. Aqui vocês veem que não tem senha, né? Quando não tem senha por padrão, o módulo aqui do DB ele vai deixar a senha gerenciada pela própria AWS, então a gente consegue obter ela pelo Secrets Manager e depois cadastrar aqui no GitHub Secrets para poder fazer a injeção. E aqui o EKS, né? Então o EKS tem aqui as configurações de rede e tem a parte mais importante do EKS, que são os nodes. Então a gente tem um node group principal, que é o main, vinculado ao EKS que eu criei lá em cima, e esse node group, no início, ele vai nascer com dois nodes. Então se eu ver aqui em kubectl get nodes, a gente vê que ele mostra aqui os dois nodes, né, que tinham sido criados lá atrás, no início do provisionamento da estrutura. No máximo eu posso ter 3, então se precisar escalar, eu posso ir para 3 nodes, se necessário. Todos os nodes são do tipo T3 Micro, que é o tipo mais básico, e aqui tem um add-on de Core DNS para poder configurar aí a comunicação dentro do cluster, né? Esse é o arquivo principal. O back-end ele só instrui a gente a salvar o arquivo de Terraform no bucket do tfstate, que eu mostrei no início do vídeo. E o output tf ele vai me mostrar o endpoint do RDS e a porta, e depois eu vou utilizar essa informação para cadastrar como secret e permitir que seja injetado o segredo do banco de forma segura, né? Então aqui falando um pouco do kubectl, a gente tem aqui o namespace, que é o Mecânica Hermes, a gente tem o app, que foi modificado para funcionar com a AWS, o DB era para provisionamento local, mas como a gente está utilizando a AWS, a gente só está aplicando os manifestos do app, então aqui a gente tem config map, que vai injetar aí as variáveis de ambiente, né, na aplicação, então tanto para a aplicação mesmo, .NET, quanto para o MailPitch, que é o serviço de e-mail que a gente está usando para conseguir enviar os e-mails. Aqui, o deployment, como ele é o maior de todos, então vou deixar ele por último. O service, que é a configuração da nossa API, então do tipo load balancer, que vai escutar na porta 80, padrão, para a gente conseguir acessar via browser. O secret, ele tem os segredos, né? Aqui ele está com connection string default, mas ele é só um placeholder. Então essa senha que ele mostra aqui não é mais a senha que está sendo utilizada, é uma senha incorreta, porque agora a senha ela está sendo gerenciada pelo Secrets Manager da AWS, né? Então JWT key, a senha do MailPitch. Aqui falar um pouco do HPA, que é o pod scaler. Então, no início a gente vai ter pelo menos 2 réplicas, podendo chegar no máximo a 10 réplicas. E o critério que a gente vai fazer para utilizar para poder aumentar o número de réplicas é a utilização do CPU. Então, se bater acima de 50% do CPU, num container, ele vai lá e vai instanciar outra aplicação. E aí, falando um pouco do deployment, o deployment está dividido basicamente em 2 partes. Uma parte é a da aplicação em si, que vai puxar ali do nosso ECR, que a gente acabou de criar, então posso já Mecânica Hermes ECR, vai puxar sempre a imagem com a tag latest, aqui configuração de portas, configuração dos ambientes, aqui as variáveis de ambiente, né? Então vou injetar o connection strings a partir do DB connection secret, que o Kubernetes vai injetar para mim, através do kubectl, os critérios de aceitação, né? Então tenho que bater no /health nessa porta para eu poder considerar o pod pronto, né? Tá rodando, tá vivo. Aqui inicialmente vai nascer com 100 mil unidades de CPU, 256 MB de memória, cada pod, e aqui o máximo que cada um pode chegar é 500 unidades de CPU e 512 de memória. Então se passar da memória, ele vai provavelmente morrer para não estourar a memória, e se passar do CPU, ele vai ficar mais lento e não vai funcionar. Então aqui o MailPitch Sidecar é o nosso serviço de e-mail, esse aqui eu não estou puxando do ECR, eu estou puxando do Docker Hub mesmo, aqui é a configuração de portas, a configuração de volumes, de ambiente, o health check dele é esse liveness probe, que vai bater no endpoint API e ver um info, e aqui a injeção das variáveis de ambiente, né? E aqui é a mesma coisa, então cada pod inicialmente vai ter 60 unidades de CPU, 128 MB de memória, e aqui os limites máximos para cada um, né? Então qual que é a ideia? Se bater os 50% de CPU, a gente vai instanciar novos pods, e se aqueles 10 pods, aqueles pods não puderem ser provisionados naquele node, aí o EKS ele vai criar um outro node, no máximo 3, para poder acumular nossos pods. Então, as coisas elas escalam de forma independente, né? Eu posso ter até 3 nodes, ou seja, 3 máquinas da EC2, e essas 3 nodes vão poder acomodar no máximo 10 pods. Então aqui eu tenho 2 nodes e 2 pods, então o próprio scheduler aí do Kubernetes vai atribuir cada pod para um node, mas como a gente pode ter até 10 pods e 3 nodes, a gente poderia ter
isso aqui melhor distribuído, né? Mas aqui, para evitar a sobrecarga, ele vai deixar cada um em um. Mas como as coisas elas escalam de forma independente, a gente poderia aí ter mais um aqui e mais 8 réplicas rodando aqui. Então acho que é basicamente isso para falar de infraestrutura e posteriormente a gente vai fazer aí a análise das APIs. Valeu, obrigado, tchau, tchau.